Quinta-feira, 1º de março, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Incêndio destrói casa no subúrbio de Salvador e menina de 6 anos não resiste aos ferimentos. Quando o corpo de bombeiro chegou aqui, a menina já tinha levado, não tinha mais nada para eles fazer aqui. Candidato a soldado morre durante teste físico para ingressar na Polícia Militar. Eu vejo que a negligência ainda foi da Polícia Militar, que poderia ter dado um suporte maior, levar para um hospital melhor. Médico da PM que participou do atendimento nega a negligência da corporação. Em hipótese alguma, eu diria para você que nós fizemos muito mais do que a nossa obrigação. Perigo no ônibus. Número de assaltos a coletivos aumenta 70% e assusta rodoviários e passageiros. E ainda a alegria dos tricolores, decepção dos rubro-negros. Vitória perde fora de casa e vê o rival Bahia vencer mais uma e disparar na liderança do campeonato. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. O Bahia Record começa com uma tragédia que aconteceu no bairro de Itacaranha, subúrbio ferroviário de Salvador. Uma criança de apenas 6 anos de idade morreu no incêndio. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira. A mãe da menina também ficou ferida. Segundo testemunhas, uma vela teria provocado as chamas, como mostra a reportagem de Walter Lima. Os amigos e vizinhos ainda estão atordoados com tudo o que aconteceu. A tia de Beatriz se emociona ao falar da garota, que completaria 7 anos de vida no fim do mês. Era uma criança esperta, amada, tudo. Ela, a menina, eu cuidava dela quando ela era pequenininha. Ela muito apegada a gente, ela ficava mais com a gente lá, porque eles dois trabalham. As chamas foram tão altas que chegaram ao teto da varanda do primeiro andar. A antena de TV também foi atingida. Na entrada, é possível perceber o tamanho da destruição. A sala, o corredor e parte do quarto foram consumidos pelo fogo. Segundo testemunhas, havia faltado energia no bairro e a dona da casa, Ingrid Batista dos Santos, de 34 anos, teria acendido uma vela para não dormir no escuro. Pouco tempo depois, alguns vizinhos notaram que havia algo estranho. O fogo atingiu Ingrid e a filha dela, Beatriz. A garota chegou a correr para a cozinha. Desesperados, vizinhos chegaram a abrir buracos na lateral da casa para tentar salvar as duas, que foram socorridas com várias queimaduras. A menina não resistiu aos ferimentos. Moradores reclamam da demora do Corpo de Bombeiros em chegar ao local do incêndio. Quando o Corpo de Bombeiro chegou aqui, a menina já tinha levado, não tinha mais nada para eles fazer aqui. Nossa produção ligou para o Corpo de Bombeiros, mas ninguém foi encontrado para comentar a denúncia de atraso no atendimento. Segundo a Secretaria da Saúde, a mãe da criança, Ingrid dos Santos Batista, teve queimaduras nos braços e nas pernas. Ela está estável em tratamento no Hospital Geral do Estado. Agora a gente fala de um assunto que tem causado muita preocupação em Salvador: a insegurança nos ônibus. Segundo a polícia, já foram registrados cerca de 200 assaltos em coletivos apenas nos 2 primeiros meses do ano. Um dos casos mais recentes aconteceu ontem na periferia da capital. O cobrador Júlio dos Santos, de 40 anos, foi baleado no ombro, mas passa bem. Mais uma prova de que nem mesmo as câmeras de segurança estão conseguindo inibir a ousadia dos bandidos. Gilmar já foi assaltado 7 vezes em 2 anos de trabalho como cobrador de ônibus. Para ele, cada dia no serviço é um novo desafio. Tem que pedir a proteção de Deus, porque a gente trabalha assustado mesmo, porque segurança nós não temos. Segundo as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, somente neste ano já foram 283 ocorrências. O número é 70% maior do que o registrado no mesmo período de 2011, quando ocorreram 198 assaltos a ônibus em Salvador. Nesta quarta-feira, Michel Araújo dos Santos, de 27 anos, foi morto a tiros disparados por 3 homens dentro de um ônibus. O crime aconteceu em uma avenida movimentada do bairro do Arenoso, periferia da capital. Uma passageira que estava ao lado da vítima ficou ferida. Os acusados fugiram. A identificação dos bandidos pode ficar mais fácil com a análise das filmagens registradas dentro do ônibus. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, 90% da frota de 2.600 veículos que circulam em Salvador possuem câmeras.
Mas, segundo o diretor do sindicato, na maioria das vezes, a preocupação dos donos de empresas é outra. As câmeras é usada hoje mais para punir os rodoviários. Questão de carona, questão de passes falsos. Só esse devido fim. Então ela não está sendo realmente direcionada para a questão da segurança. O assessor do Sindicato das Empresas de Transportes Públicos rebate a acusação. Nós não vamos gastar uma fortuna para poder ficar fiscalizando um ou outro indivíduo dentro do nosso trabalho, que é insignificante. Eu acho que é muito mais positivo para o rodoviário do que negativo esse tipo de câmera. Muito menos para poder fiscalizá-lo, que é uma aberração falar uma bobagem dessa. A instalação de câmeras de segurança nos ônibus é uma determinação da Prefeitura de Salvador, que detém a concessão dos transportes públicos na cidade. Mas os equipamentos não têm inibido as ações criminosas dos bandidos. Nestas imagens monitoradas por uma empresa de ônibus, o momento de um dos assaltos ocorridos no Carnaval. O homem de boné aponta a arma para o cobrador, que é obrigado a entregar todo o dinheiro. Segundo o chefe de monitoramento, todos os 250 veículos da companhia têm 4 câmeras instaladas. Mas isso não impediu que pelo menos 8 assaltos fossem realizados por dia. Os delinquentes praticamente se acostumaram com as situações. Cobrem o rosto, que o objetivo das imagens é identificar. Cobrindo o rosto, infelizmente, não tem como nós trabalharmos em melhorar a qualidade da observação deles, né? Quem depende do transporte coletivo para se locomover anda assustado. Assisto televisão todos os dias e vejo como está a falta de segurança, um perigo absolutamente horroroso, horrível. Está preso na delegacia de Itinga, em Lauro de Freitas, um dos suspeitos de matar uma adolescente depois do assalto a uma loja no bairro de São Cristóvão, em Salvador. A vítima estava em um ônibus quando foi atingida por uma bala disparada durante a fuga. Pietro Santos da Cunha, de 20 anos, foi preso depois de ser reconhecido pelos policiais. Ele estava vestindo a mesma roupa que aparece nas imagens da câmera de segurança da loja. O jovem e outros 3 comparsas, todos armados, invadiram o estabelecimento, renderam os funcionários e roubaram mais de 300 peças de roupas, que foram levadas em várias sacolas. O assalto, que aconteceu no bairro de São Cristóvão durante a greve da PM, terminou de forma trágica. Na saída, eles, para assegurarem o êxito da ação criminosa, os 2 comparsas que estavam do lado de fora efetuaram 2 disparos contra um transporte coletivo de forma intencional. Você veja que o primeiro contra o para-brisa, que foi atingir o adolescente Nadson na cabeça, ceifando a vida daquele jovem imediatamente. Nadson da Silva Souza, de 12 anos, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. O enterro do adolescente foi marcado por muita tristeza. Na delegacia, Pietro disse que não sabe quem atirou contra o ônibus e acabou acertando o garoto. Mas ele confessou ter matado 2 pessoas entre os dias 6 e 8 de fevereiro. O assalto à loja foi no dia 9. O revólver usado em todos os crimes foi apreendido. Parte das roupas roubadas também. O Pietro é um temor, que o Pietro, em liberdade, representa um sério perigo à ordem pública e que precisa ser segregado, ele precisa voltar ao presídio, porque lugar de pessoas como o Pietro é na cadeia. A polícia espera agora prender os outros 3 acusados do assalto à loja. É cada vez maior o número de crimes contra instituições financeiras na Bahia. Só este ano foram registradas quase 30 ocorrências entre roubos a bancos e arrombamentos de caixa eletrônico. O roubo de ontem em Amargosa, Juca, impressionou pela ousadia dos criminosos. Eles chegaram em 2 grupos e assaltaram 2 agências da cidade. As imagens são impressionantes. Toda a ação dos bandidos foi gravada por um cinegrafista amador. Funcionários, policiais e seguranças do banco são mantidos reféns do lado de fora da agência. Os assaltantes amarram um morador da cidade no capô deste carro e colocam outra pessoa no teto do veículo. Várias vezes passam armados com metralhadoras e fuzis de um lado para o outro, no meio da rua. Numa reação de deboche, um dos ladrões pega moedas e joga para o alto. Em alguns momentos, os bandidos atiram para cima e o cinegrafista amador se assusta. Um grupo de moradores acompanha de longe. Na fuga, os homens furaram os pneus da viatura da Polícia Civil. Eles também incendiaram um carro na cidade e outros 2 na estrada, para impedir uma possível perseguição. Em 2008, foram registradas 28 ocorrências entre arrombamentos e roubos em agências bancárias da Bahia. 15 delas foram assaltos, 5 com reféns.
Aqui em Salvador, na maior parte dos casos, os bandidos agem de madrugada, explodindo caixas eletrônicos. Mas é no interior do estado onde as quadrilhas estão atuando com maior facilidade. Em janeiro deste ano, os bandidos assaltaram uma agência em Castro Alves, a 190 quilômetros de Salvador. A ação foi semelhante ao roubo de Amargosa. Na fuga, os bandidos levaram 3 pessoas como reféns, entre elas o gerente do banco. A polícia investiga agora se há relação entre as quadrilhas. Nada impede que uma pessoa esteja participando de uma ação em um outro local, ou porque detém informações, ou porque participa daquele grupo criminoso. Então, nós não descartamos nenhuma hipótese. Para isso, a investigação ela avança, as perícias são muito importantes e, com certeza, nós vamos chegar a identificar essas pessoas. No ano passado, foram 56 assaltos a bancos, 19 com reféns. Uma pessoa morreu. A frequência desse tipo de crime no estado tem preocupado o Sindicato dos Bancários, que pede mais segurança nas agências e proteção aos funcionários que estão assustados. Nesses assaltos, mão armada, claro, né? Geralmente tem sequestros, às vezes tem mortes e as sequelas ficam, às vezes para sempre. Temos muitos bancários doentes em função dessas questões. A nova dieta dos famosos e o drama da mãe que cuida de 5 filhas gêmeas. Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nossa equipe volta à casa das quíntuplas em Santa Catarina. Não são tímidas, né? Essa aqui já, tô conversando, já grudou meu dedo aqui. Elas completaram 1 ano e meio de vida e ensaiam as primeiras palavras. A mãe se separou do marido e agora enfrenta sozinho o desafio de sustentar uma família tão grande. Então agora faz o papel da mãe e de pai. Sim. Testemunha animal. A mulher é atacada e morta por 2 cães e a polícia quer incriminar os donos. Como fazer isso? Será que os próprios animais podem fornecer as provas? As receitas das celebridades para manter a forma. Dani Molina diz que perdeu 10 quilos graças ao óleo de coco. Saiba quem mais está usando esse alimento. Use óleo de coco e fique sarado. E se funciona mesmo. No Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá. No próximo bloco, o candidato a soldado da Polícia Militar morre depois de teste físico. E ainda o futebol, Bahia vence o Camaçari e se isola na liderança do campeonato estadual. O Bahia Record volta já. Bahia Record.